Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para continuar a nossa revisão aí para o vestibular. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as soluções, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, as soluções, elas estão encaixadas em uma classificação que se chama dispersão, né? Então, dispersão vai ser um sistema em que você tem uma substância que é um disperso e está disseminada, espalhada em outra substância que é chamada de dispersante na forma de pequenas partículas. E aí, dependendo do tamanho da partícula do disperso, ele vai ter uma classificação nessas dispersões, né? Então, se for uma dispersão que tenha o disperso acima de 1000 nanômetros, né, com um tamanho grande, aí a gente vai classificar ela como uma suspensão. É o exemplo quando você mistura água e areia, né? Então a água, ela vai ser formada por aqueles grãozinhos, né, aqueles cristalzinhos ali de sílica, né, de óxido de silício. Aí, esses cristalzinhos, eles vão ter acima de 1000 nanômetros. Então, quando ela se mistura com a água, você consegue enxergar bem que elas não formam uma fase só, que formam uma mistura heterogênea. Então, ela é uma suspensão. Beleza? Quando o disperso tem de 1 a 1000 nanômetros de comprimento, né? Aí ele vai ser classificado como um coloide. É aquela mistura que você vai ficar na dúvida para dizer se ela é uma mistura homogênea ou se ela é uma mistura heterogênea. Uma certeza que você tem é que, por exemplo, ela pode parecer homogênea, mas diferentemente da solução, na solução você vê toda a luz atravessando com facilidade aquele recipiente que contém a solução, né? Já com o coloide, a tendência é dele não ser tão transparente, ele ser mais translúcido, deixar a luz passar, mas não na totalidade como ela passa na solução, né? Então, o coloide seria ali no meio do caminho entre o homogêneo e o heterogêneo. Daí para a gente dizer um coloide, uma mistura, seria a gelatina, por exemplo, né? Você percebe que a luz não atravessa tão bem a gelatina quanto ela atravessa uma solução que tem dispersos menores, né? O leite também vai ser uma solução coloidal, vai ter partículas maiores lá dentro. E a solução é aquela mistura que você tem certeza que ela é uma mistura homogênea, como, por exemplo, quando você mistura água com sal. Então, aqui temos exemplos, né? Água mineral vai ter lá os cátions, né, dos minerais dissolvidos lá dentro, então é uma solução, né, que eles são bem pequenininhos. O leite é classificado como um coloide, né, porque ele vai ter proteínas dissolvidas lá, essas proteínas vão ser maiores, moléculas maiores, por isso ele vai ter essa aparência de você ficar em dúvida se entre homogêneo ou heterogêneo, né? E a água e a areia é uma suspensão clara, vai ter ali os grãos de areia maiores do que 1000 nanômetros, beleza? Dentro dos coloides, a gente tem alguns que são aplicados aí no nosso dia a dia. Por exemplo, lá os aerossóis são coloides em que você vai ter partículas, né? O disperso vai ser um fluido ou sólido e ele vai estar espalhado ali na atmosfera de um gás. Então, o dispersante vai ser um gás, o disperso pode ser um líquido ou sólido, né? Como, por exemplo, o que a gente vê ali nos sprays que a gente utiliza de inseticidas ou utiliza de desodorantes, né? Então lá, por exemplo, no desodorante ele vai ter o líquido, né, que contém o aroma, né, do desodorante disperso em um gás que vai espalhar então esse aerossol e vai possibilitar você a passar ele no seu corpo, né? Já a espuma, ela vai ser um aerossol em que o dispersante é sólido ou líquido e o disperso vai estar no estado gasoso. Por exemplo, o chantilly ali, que é feito só batendo o creme de leite fresco. Então, você vai pegar o ar que está na nossa atmosfera, né? O oxigênio ali, ele vai entrar nas partículas aqui do creme de leite, que vai ser o dispersante, né? E por isso ele vai aerar, então, essa mistura e ela vai ficar com essa aparência mais fofinha, né? Mais cremosa. Por isso é uma espuma, no caso, com dispersante líquido, né? Uma espuma com dispersante sólido, por exemplo, a espuma do colchão ou a espuma do sofá, que vai ser composta por um polímero, né? Um plástico que vai ter
dentro dele ar, né? E esse ar vai estar espalhado lá dentro. Beleza? Aí a gente também vai ter a emulsão, né? Que ela vai ser formada por dois líquidos immiscíveis, né? Então, tanto o dispersante quanto o disperso são líquidos. Um maior exemplo disso é a maionese, né? Que eu coloquei aqui. Vai ser uma emulsão de óleo e água, né? Que vai ter um agente surfactante, que é o ovo, né? Então, o ovo, ele vai ter substâncias que têm partes polares e partes apolares. Aí essas partes polares interagem bem com a água, enquanto as partes apolares interagem bem com o óleo. E aí vai fazer esse meio de campo, possibilitando então a mistura de dois líquidos, né, um polar e um apolar, que eram immiscíveis antes de ter a ação desse surfactante. Beleza? E aí a gente vai ter também o gel, que é uma emulsão sólida, né? Então é uma mistura de um líquido e um sólido que não eram miscíveis, né? Como por exemplo aqui a margarina, né? A gordura dela não era miscível com a água e aí ela vai se misturar, beleza? E o sol é que vai ter um disperso sólido e um dispersante líquido. Por exemplo, ali as tintas que a gente compra são exemplos de sol, né? Onde o pigmento é sólido e ele vai estar dissolvido em um dispersante líquido. Beleza? Agora, especificamente falando das soluções, né? Nas soluções, o dispersante ele vai ser chamado de solvente e o disperso ele vai ser chamado de soluto, né? Em geral, o que está em maior quantidade é o soluto, o que está em menor quantidade é o solvente, né? Então, aqui o bronze, né, é uma solução sólida, é uma mistura homogênea, e que vai ser formada ali uma liga metálica de cobre e estanho, né? Como ele tem mais cobre, né? Por isso ele vai apresentar essa coloração avermelhada. Eu coloquei o cobre como solvente e o estanho como soluto. Agora, se a tua solução tiver água, não importa a quantidade, a água sempre vai ser o solvente. Por isso ela é chamada de solvente universal, né? Então, no caso aqui do soro fisiológico, é a mistura de sal de cozinha, né? Cloreto de sódio e água. Então, a água é o solvente, cloreto de sódio é o soluto. No ar, né, a gente tem mais gases, né, mas os que estão em maior quantidade são nitrogênio e oxigênio. Como o nitrogênio está em maior quantidade, coloquei ele como solvente e o oxigênio como soluto. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de soluções sólidas, líquidas e gasosas, né? Por exemplo, aqui uma joia, né, uma solução sólida, o vinagre, uma solução líquida. O gás natural veicular, gás de cozinha são soluções sólidas. Beleza? Aí, para dissolver essas substâncias, para formar misturas homogêneas, a gente vai ter um critério que se chama coeficiente de solubilidade, né? Então, o coeficiente de solubilidade vai ser a quantidade máxima de um soluto que pode ser totalmente dissolvido. Geralmente, o critério do gráfico que ele vai te apresentar é em 100 gramas de água e a uma determinada temperatura. Você repara lá também, né, que a temperatura ela vai influenciar no coeficiente de solubilidade, fazendo um Nescau, né? Se você faz um Nescau com leite frio, geralmente ele forma pelotinhas, porque o coeficiente de solubilidade vai ser menor, né? Pois o leite está frio. Se você ferve o leite, aí o coeficiente de solubilidade é maior e possibilita, então, a dissolução mais fácil ali do Nescau, né? Então, quando você adicionar uma quantidade de soluto menor que a quantidade do coeficiente de solubilidade, você classifica a sua solução como insaturada, né? Se é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura, a sua solução vai ser saturada. Se a quantidade que você adicionou é maior do que o coeficiente de solubilidade, você vai formar uma solução saturada com corpo de fundo ou precipitado. Precipitado é uma linguagem mais química, corpo de fundo está menos utilizada, né? Então, o precipitado vai ser a quantidade que passou do coeficiente de solubilidade, beleza? E aí, isso é o que vai ficar sem se dissolver, né? Vai ficar se apresentando ali, na geral, na forma sólida no fundo do recipiente, beleza? Outros critérios aqui que a gente tem que pode ouvir essas nomenclaturas é de solução supersaturada, né? Solução supersaturada é quando você tem uma solução saturada com corpo de fundo, o precipitado você aquece ela, né, até a completa dissolução. Mas aí ela vai ser uma solução instável, qualquer perturbação ali que você fizer nela, ela vai voltar a precipitar aquela quantia que excedeu o coeficiente de solubilidade.
Solução diluída. Solução diluída é uma que possui pouco soluto e muito solvente, né? Então, em geral, ela é insaturada. Uma solução concentrada é aquela que tem muito soluto e pouco solvente. Pode ser uma solução saturada ou saturada com precipitado. Também uma solução eletrolítica é aquela solução que conduz corrente elétrica. Beleza? Então, nos exercícios de vestibular, esse coeficiente de solubilidade, ou ele vai ser fornecido para você através de um gráfico, ou ele já vai ser dado no enunciado do exercício, né? Então, por exemplo, se ele te der um gráfico, ele vai ter que te dar as informações do quanto que ele quer de soluto, o quanto que ele quer de solvente e qual vai ser a temperatura dessa mistura, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 20 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, essa daqui é a reta que representa o gráfico do cloreto de sódio, né? Aí você vai lá na temperatura que ele falou, então a temperatura serve para você buscar no gráfico qual o coeficiente de solubilidade. A 0 graus Celsius, então o NaCl ele vai ter coeficiente de solubilidade aqui de 30, né? 30 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água. Vou colocar aqui, ó, a gente está fazendo essa parte, ó. Então aqui o coeficiente de solubilidade está 30 gramas por 100 de água. Beleza? Então 30 gramas de NaCl para 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade aqui. Beleza? Sendo assim, se eu quero montar uma solução com 20 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, ó, essa minha solução é insaturada. Meu coeficiente de solubilidade está maior do que a quantidade que eu quero colocar. Então, solução insaturada. Agora, ó, cloreto de potássio a 100 graus Celsius. 120 gramas de cloreto de potássio em 200 de água. Então, o cloreto de potássio está aqui, ó. 100 graus Celsius, a gente vem no gráfico, ó, identifica que está exatamente no 60, né? Então, está exatamente no 60. Vamos colocar aqui, ó, circulando 60. Ele não fica transparente, né? Então, nesses 60 graus Celsius, nesses 60 de coeficiente de solubilidade, né? Ele vai ter, vamos colocar uma setinha aqui apontando para ele, que fica legal também, né? Tá aqui, ó, 60 na temperatura que a gente quer, né? Então, ele vai ter um coeficiente de solubilidade, ó, de 60 gramas de KCl para cada 100 gramas de água. É isso que o gráfico está me dizendo. Beleza? Sendo assim, ó, se a gente quiser dobrar ele, quiser colocar em 200 gramas de água, né? A gente vai poder colocar o dobro do soluto também. Então, coeficiente de solubilidade aqui vai ser em 200 gramas de água, 120 graus Celsius, né? Se eu dissolvo 60 gramas de NaCl, de KCl, perdão, em cada 100 gramas de água, se eu tiver 200 gramas de água, então eu vou poder dissolver o dobro, que seria 120, né? Vamos colocar aqui. Pelo gráfico, a gente identificou que era 60 gramas de KCl para cada 100 de água, né? Mas, se a gente quer fazer uma solução com 200 gramas de água, então eu posso colocar 120 gramas de KCl, né? Então, essa minha solução aqui vai ser uma solução saturada, porque o que eu quero colocar é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Beleza? E aí, no caso da terceira solução, ó, ele quer colocar 300 gramas de nitrato de chumbo em 300 gramas de água a 75 graus Celsius. Beleza? Então, você vai lá nos 75 graus Celsius, ó,
achamos aqui o coeficiente de solubilidade para o nitrato de chumbo, ele vai ficar como sendo 80, né? Então, ó, a gente achou para o nitrato de chumbo 80. Então, a gente vai ter aqui 80 gramas do nitrato de chumbo para cada 100 gramas de água, né? Isso que o gráfico dá para a gente. Se a gente quer triplicar a quantidade de água, né? Então, se quisermos colocar em 300 gramas de água, a gente vai conseguir dissolver o triplo, que é 240 gramas de nitrato de chumbo, né? Colocando 300, então a gente excede, né? A quantidade que a gente quer colocar é maior do que o coeficiente de solubilidade. Então, essa aqui é uma solução saturada com precipitado. Beleza? Sendo o precipitado, então, o precipitado, ele vai ser a diferença entre o máximo que eu vou dissolver, que é 240, e o que eu quero dissolver, que é 300. Né? Então, eu adiciono 300, dissolvo 240, sendo assim, o meu precipitado aqui vai ser de 60 gramas. Beleza, pessoal? Então, está abaixo ali do coeficiente de solubilidade em saturada. Se é exatamente igual, é saturada. Se passou do coeficiente de solubilidade, é saturada com precipitado. E o precipitado vai ser a diferença entre o coeficiente de solubilidade e o quanto que você quer adicionar. Beleza? No caso das concentrações, né? Então, a gente vai ter algumas concentrações aí. Concentração comum, né? Massa de soluto por volume de solução. Se você quiser, você pode utilizar as fórmulas, mas eu prefiro fazer com regra de 3. Já faço um exemplo sobre isso, né? Densidade também é massa por volume, mas a diferença é que a densidade não é só a massa do soluto, sim a massa total da solução pelo volume da solução. A concentração molar, né? Que vai ser o número de mols por volume de solução, geral mol por litro, né? E o título, que é a porcentagem, pode ser em massa ou em volume, né? Percentual de soluto em relação ao volume total de solução, ou percentual de massa, né, do soluto em relação ao total, ou percentual de volume do soluto em relação ao total, né? Como é massa dividido por massa ou volume por volume, você vai ter um número adimensional, sem unidade, né? Vai ser só a porcentagem ou o título, que daí é a porcentagem convertida para o número decimal. E vamos ter o ppm também, que é análogo à porcentagem, só que ao invés de por cento, né, por 100, que é a porcentagem, é por milhão, né? Para concentrações bem baixas. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem algumas unidades, ó. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos, expressa em diferentes unidades de medida e 4 amostras de águas naturais em diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela, né? Então, amostra de água, concentração de sais aqui, né? Primeiro, água do Oceano Atlântico, 3,6%. Água do Mar Morto, 1,2 gramas por litro. Água mineral, Campos do Jordão, né? 120 miligramas por litro. Lago Titicaca, 30% massa-volume. Beleza? Ao rever essa tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Esses valores correspondentes às amostras. Então vamos lá, tem que deixar tudo isso aqui na mesma unidade para que a gente consiga comparar esses valores, né? Então vou deixar tudo em grama por litro. Então aqui, ó, de miligrama por litro para grama por litro, basta eu dividir por 1000, né? Então, se eu divido lá 120 miligramas por 1000, 0,12. Então, essa concentração aqui é a mesma coisa que
0,12 gramas por litro. Beleza? Legal. E agora, como que a gente transforma essas de massa por volume? Se ele falou que é massa por volume e ele não deu a densidade para a gente, né? Não significa que a gente deve anotar a densidade, deve adotar, perdão, a densidade da água, né? Isso você vai ter que saber de cabeça, né? Densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 quilograma por litro, né? Beleza? Então, se aqui a gente tem lá 3,6% em massa sobre volume, significa que eu tenho lá 3,6 gramas em 100 ml de água. Beleza? Ou, já passando para a unidade que eu quero, 100 ml equivale a 0,1 litro, né? Então, isso vai ser igual a 36 gramas por litro. Beleza? Legal. E aí, aqui a gente vai aplicar a mesma ideia também, né? Então, vou aumentar um pouquinho o nosso quadro aqui. Então, aqui usando a mesma ideia, ó, a gente vai ter 30% em massa por volume, então 30 gramas para cada 100 ml, que é 0,1 litro, né? Isso vai dar 300. Então, tem alguma coisa errada, né? O Mar Morto é conhecido por esse nome justamente por ser o local que tem o mar mais salgado da Terra, né? E aqui ele está se apresentando com a segunda menor concentração de sais dissolvíveis. Então está errado, ó. Já o Lago Titicaca é um lago de água doce, então a concentração dele de sais deve ser mais baixa, né? Sendo assim, ó, se a gente tem o Lago Titicaca de água doce com 300 gramas por litro de sal, que é bastante, né? E o Mar Morto com apenas 1,2, significa que esses dois dados estão trocados. Portanto, o estudante se confundiu entre o número 2 e o número 4. E utilizando a concentração, as fórmulas aí, né? Ou a regra de 3 que a gente utilizou, né? Para fazer até uma análise dimensional, né? Para converter as unidades, a gente conseguiu identificar qual foi o erro que ele cometeu ao montar a tabela. Beleza? Legal. Também sobre diluição de soluções, a gente vai ter, né, as únicas formulinhas que eu vou querer que vocês decorem, né? Então, diluição vai ser pegar uma solução que está com bastante soluto e pouco solvente e transformar ela numa com menos soluto em relação ao solvente, né? Isso vai acontecer através da adição de uma quantidade de solvente extra, né? Então, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para fazer a diluição de soluções, né? Ou quando você estiver misturando soluções que têm o mesmo soluto, você também pode adotar aqui C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3, beleza? Para misturar dois volumes de duas soluções de concentração diferente e obter uma terceira concentração. Então, obviamente, nesse caso aqui, né, o volume 3 é igual ao volume 1 mais o volume 2 que você adicionou. E, em geral aqui, o volume 2, né, ele vai ser o volume 1 mais a quantidade de água que você adicionou aqui para deixar a tua solução mais diluída. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aí. Quem tiver curiosidade também, tem um vídeo aqui no canal que eu faço a diluição ali da solução, né? Demonstro isso para o álcool, né? Se você tiver lá o álcool 46 e o álcool 93,6 e transformar, como você consegue misturar os dois e transformar eles no álcool 70, que é interessante para a gente utilizar ali
na higienização para prevenir a infecção com a Covid-19, né? Beleza? Então dá uma conferidinha ali no canal que eu gravei esse vídeo já anteriormente. Beleza? Para a gente fazer um exercício de diluição de soluções, vamos mais para baixo aqui. Esse aqui é legal, também vai envolver a gente converter unidades, né? Para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 ml de uma solução aquosa de propanona 0,2 mol por litro. Admita que a densidade da propanona pura é igual a 0,8 kg por litro. Nesse caso, o volume de propanona em mililitros necessário para o preparo da solução corresponde a... Beleza? Então vamos lá. Propanona, a fórmula dela vai ser C3 H6O. Essa é a fórmula da propanona. Beleza? Que é a acetona, né? Aí, o exercício falou para a gente que temos lá 0,8 quilogramas em 1 litro, né? Mas a gente precisa preparar, então, essa concentração em mol por litro, né? Então, vamos lá. Ó. Precisamos converter essa unidade aqui de quilogramas para mols. E a gente vai poder utilizar, então, a massa molar para fazer essa conversão, né? Então, a massa molar da propanona é C3H6O, então, 3 vezes 12, né? Que é a massa do carbono, mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Beleza? Então, isso vai dar 36 mais 6 mais 16 igual a 42 mais 16 vai dar 68. 68 gramas por mol. Beleza? Só vou pegar a calculadora aqui para a gente conferir essas contas, né? (58), ó, já estava errando aqui, colocando uma casa a mais, né? 58 gramas por mol. Legal. Então, significa que 58 gramas representam 1 mol de propanona. Aí, em 1 litro dela aqui, a gente vai ter 0,8 quilogramas. Então, isso equivale a 800 gramas, né? Então, 800 gramas está para X. Beleza? Muito bem. Aí, a gente, multiplicando cruzado, vai obter, né? X é igual a 800 dividido por 58. Então, 800 dividido por 58 é 13,7. Então, arredondando 13,8, né? 13,79. Então, é 13,8 mols que a gente vai ter para cada litro de propanona. Beleza? Agora, se a gente quer montar uma solução 0,2 mol por litro e vai partir de uma dessa. Então, a gente pode utilizar a formulinha da diluição. C1, B1 é igual a C2, B2. Beleza? Então, a concentração que a gente vai partir é ela pura, 13,8 mol por litro. E o volume dela puro é o que eu quero descobrir. A concentração final que eu quero chegar é 0,2 mol por litro. 0,2. E o volume final é 200. Não tem problema colocar aqui em ml, só aí eu sei que o meu volume 1 vai sair em ml, né? Que é justamente o que ele quer. Então,
O meu V1 vai ser igual a 0,2 vezes 200, que é 40, dividido por 13,8. Então, a gente vai ficar com 40 dividido por 13,8, que é 2,89, aproximadamente 2,9 mililitros. É o volume que a gente vai necessitar de propanona pura, o resto é de água. Beleza? Então, o que falta para chegar nos 200 seria a água, que seria o equivalente a 197,1, né, ml. Beleza? Tranquilão? Legal. Para finalizar, né? Então, mistura de soluções com um íon em comum, né? Então, você pode utilizar a mesma fórmula aqui, né, que eu falei, o C1 vezes B1 mais C2 vezes B2 igual a C3 vezes B3. Se ele for na proporção de 1 para 1, né, como o caso é da água régia aqui, você pode utilizar a mesma fórmula, né? Aí, se ele for de uma proporção diferente, né, tiver mais do mesmo íon em um outro composto que em relação ao que você está misturando, né? Aí você vai ter que calcular a concentração de cada um deles, né? Por exemplo, aqui a concentração dele seria o dobro do que você está colocando, né? Então, ficaria 2 Cl menos aqui formados para cada partícula de sal e aqui só 1 Cl menos, né? Então, tem que levar isso em consideração na hora que você for fazer essa conta. Se for 1 para 1, é só aplicar aí a fórmula do C1 V1 mais C2 V2 é igual a C3 V3. Beleza? E aqui, no final, é o que eu queria fazer com vocês, que é a mistura de soluções que reagem, que caem muito em vestibular, principalmente as titulações, né, que são mistura de soluções de ácido-base, né, para determinar a concentração de uma solução desconhecida, através de uma que você conhece, né, e aí você vê o volume que gasta para fazer aquela tua mistura mudar de cor, né, através da adição de um indicador, e aí determinar a concentração da solução que estava desconhecida. Mas vamos fazer um exemplo aqui, que não é de titulação, mas que eu vou mostrar para você o tipo do cálculo que você vai ter que fazer, por exemplo, quando for uma mistura de soluções com íon comum, que cada uma gera uma quantidade de íons diferente, né? Esse aqui. Considere as seguintes informações. O dióxido de enxofre, SO2, é um aditivo utilizado como conservador em diversos tipos de produtos alimentícios industrializados, entre eles os sucos de frutas. De acordo com o informe técnico da Anvisa, o suco de caju integral ou reconstituído pode conter esse aditivo até o limite de 0,02 gramas por CML. O teor de dióxido de enxofre presente em uma bebida pode ser determinado por reação com iodo, de acordo com a reação a seguir. Está lá, SO2 mais I2 mais H2O, vira um SO4 menos 2, mais 2I menos, mais 4H3O+, né? Calcule a concentração máxima permitida de SO2 em mol por litro no suco de caju, dê os valores numéricos dos coeficientes X, Y e Z da equação apresentada e calcule a quantidade em mol de iodo necessária para reagir com um volume de 10 ml do suco de caju que contenha o SO2 no limite máximo permitido. Beleza? Então vamos por partes aqui. Ó. Primeiro, calcular a concentração máxima do SO2 em mol por litro. A concentração máxima é 0,02 gramas por 100 ml. Então, sempre que for transformar massa em mol, a gente vai precisar calcular a massa molar, né? Então, a gente tem lá SO2, então 1S, que é 32, mais 2O, que são 16, né? Então, isso vai ficar 32 mais 32, 64 gramas por mol. Beleza? Sendo assim, ó, para a página de baixo aqui, acho que cabe em duas, né? Então, 64 gramas representam 1 mol. Isso a gente vai utilizar agora, né? Aí, a gente vai ter, então, aqui
0,02 gramas. Né? Então, 0,02 gramas está para X. Beleza? O nosso X vai dar... Nosso X vai dar 0,02 dividido por 64. Então, é esse valor 0,000325, que vai ser a mesma coisa que 3,125 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, aqui a gente achou a quantidade de mols que temos em cada 100 ml de um suco com o limite máximo, né? Mas, se eu quero saber a concentração em mol por litro, então eu preciso multiplicar isso por 10, né? Vou fazer mais uma regrinha de 3 aqui, ó. 3,125 vezes 10 a menos 4 mol estão contidos em 100 ml desse suco no limite. X está para 1 litro, que é equivalente a 1000 ml. Beleza? Então, vamos multiplicar por 10. Então, X vai dar 125 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração máxima de SO2 em 1 litro de suco de caju, né? Então, a primeira parte já era. A segunda parte, balancear a reação, né? Então, a gente vai ter lá XSO2, né? Vou pegar aqui, ó, SO2, né? Dióxido de enxofre, mais iodo, mais água, viram sulfato, né? SO4 menos 2, mais 2 iodetos, e mais 4 hidrônios, né? H3 ou mais. Beleza? Então, ele quer que a gente balanceie essa reação e diga quais são os coeficientes do dióxido de enxofre, do iodo e da água. São o X, o Y e o Z, né? Então, aqui temos um enxofre no reagente, um enxofre no produto. Então, aqui o coeficiente tem que ser 1, né? Temos 2 iodos aqui no reagente, 2 iodos no produto. Então, aqui o coeficiente também tem que ser 1, né? Agora, para o hidrogênio. Temos 2 hidrogênios no reagente e 12 no produto. Então, aqui a gente precisa multiplicar por 6, né? Agora temos 12 hidrogênios no reagente, 12 hidrogênios no produto. Agora os oxigênios. 2 aqui mais 6, 8. 4 mais 4, 8. Fechou o balanceamento. Então, X é igual a 1, Y é igual a 1 e Z é igual a 6. A segunda parte foi resolvida. E ele quer a quantidade em mol de iodo necessária para reagir com 10 ml do suco de caju que contenha SO2 no limite, né? Então, vamos pegar a reação aqui. Vou copiar ela novamente. Então, a gente está querendo relacionar o SO2 que vai reagir com o iodo, né? Então, asterisco aqui em cima do SO2. Asterisco em cima do iodo. Beleza? Então, a gente verifica que 1 mol de SO2 interage com 1 mol de iodo. Beleza? Aí, a gente viu que temos, ó,
3,125 vezes 10 a menos 4 mol em cada 100 ml do suco no limite, né? Como ele pediu em 10 ml, ó, isso aqui vai ser interessante a gente usar. Em 10 ml, basta a gente dividir por 10, né? Então ficaria 3,125 vezes 10 a menos 5 mols, né? Isso seria utilizado, ou seria contido ali em 10 ml do suco de caju, contendo o limite do SO2 permitido. Beleza? Então a gente pode relacionar aqui, ó. Se eu estou colocando 3,125 vezes 10 a menos 5 mol do SO2, consequentemente, né? Eu vou ter aqui o meu X, se os dois de cima são iguais, né? Significa que a concentração, né, a quantidade de matéria de iodo I2 necessária para reagir com o SO2 de um suco de caju no limite é 3,125 vezes 10 a menos 5 mols. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais aí sobre os cálculos, né, nos exercícios que relacionam ali a reação, né, e com concentrações, né, dos reagentes. Então, você precisa trabalhar com essas concentrações. Então, o ideal é sempre ver essa quantidade que você tem em cada volume, né, aquilo que eu falei que você vai precisar para relacionar lá quando você tiver uma mistura de soluções que tenham um íon em comum, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 0,4 mol por litro e estou utilizando 500 ml, então significa que eu vou ter no total 0,2 mols de MgCl2. Como cada MgCl2 forma 2 Cls, então eu vou formar o dobro, né? Que seria 0,4 mols aqui por litro de Cl2, né? 0,4 mol de Cl2. Beleza? Aí você leva isso em consideração para somar as quantidades ali de mols do íon em comum, né? E daí dividir depois pelo volume total. Beleza? Obrigado, então, pela atenção de todos. Espero ter ajudado vocês a tirarem as dúvidas. Nos encontramos nas próximas aulas. Abraço.